Espírito Hamed vai nos auxiliar aí a compreender quais são os espíritos, quais as características dos espíritos que vão ficar no mundo de regeneração, para que assim a gente possa perceber em que grau nós estamos, se preenchemos os requisitos de um mundo de regeneração, se estamos mudando, se estamos refletindo, se não estamos nos tornando pessoas diferentes, para que assim a gente se encaixe aí num planeta diferente. E daqui a pouco a gente vai ver quais características são essas. Mas primeiro eu peço que fiquemos de pé. Vamos fechar os nossos olhos, elevar a nossa mente ao grandioso Mestre Jesus, a grandiosa espiritualidade maior, pedindo o amparo e o auxílio para as reflexões do dia de hoje. Que possamos limpar e acalmar as nossas mentes, fortalecendo o nosso espírito na redescoberta das nossas qualidades e das nossas dificuldades. Que possamos em conjunto fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em Ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Possamos nos sentar. Então, o nosso tema de hoje é: quem são os regenerados? Ou seja, quem são aquelas pessoas aptas a estar no mundo de regeneração? Mas primeiro a gente tem que entender o que é um mundo de regeneração. De onde saiu esse nome, mundo de regeneração? Foi dado por Kardec, quando ele fez uma classificação dos mundos. Mundos primitivos, mundos de prova e expiação, que é a Terra. Aí vem o mundo de regeneração e outros mundos mais felizes depois. O mundo de regeneração é um mundo de transição entre um mundo inferior, que é o nosso, para um mundo feliz, de espíritos superiores. O mundo de regeneração, ele não é um mundo com espíritos evoluídos. É um mundo onde nós vamos ter sossego para poder entender, para poder buscar auxílio, para poder estudar. Então é um mundo, um período em que o planeta tem uma transição para que as pessoas possam descansar, estudar, refletir, para que o mundo se torne um local diferente do que é hoje. Enquanto o nosso mundo hoje é um mundo de sofrimento, é um mundo que tem violência, que tem desonestidade, que tem ganância, o mundo de regeneração não é assim. É um mundo onde não há sofrimento voluntário. É um mundo onde as pessoas, umas não querem fazer mal às outras. O objetivo é a evolução espiritual, tanto do conhecimento quanto moral. E a Terra está nesse processo de transformação para o mundo de regeneração, deixando de ser um mundo de sofrimento, um mundo de provas e expiações, para que a gente entre no momento de tranquilidade que nos permita evoluir, para que assim a gente um dia chegue a ser um espírito mais evoluído. Mas o que caracteriza um espírito que tenha a oportunidade de ficar na Terra? Para que a gente possa ficar aqui, a gente tem que ter condições de ser um espírito em regeneração. E quais são as características que esses espíritos em regeneração têm? Isso a gente pode pensar. Cada um de nós aí, por conta própria, pode imaginar quais características seriam essas. Primeiramente, a gente pensa que não estamos falando de espíritos perfeitos, espíritos com alto grau de evolução. Estamos falando de espíritos que não desejam o mal,
que querem ser diferentes, mas não são. Espíritos que vão iniciar uma caminhada diferente da que eles têm hoje. Então a primeira característica que um espírito do mundo de regeneração tem é aprender, aquele espírito que aprendeu a compartilhar. Aquele espírito que não pensa unicamente em si próprio. Aquele espírito que não aceita mais que um determinado grupo de pessoas fique muito rico e uma grande parte da população passe fome. Que não aceite que no local de trabalho uns tenham boas condições e outros não. Que existam bairros excelentes e bairros ruins. Então a mentalidade começa a mudar. Não pensamos unicamente em nós, mas no conjunto que habita a terra. Passamos a pensar na coletividade, nas necessidades que todos nós temos. E a gente analisa isso do ponto de vista espiritual. Se sabemos que temos várias encarnações, nós sabemos quais são as necessidades dos espíritos que encarnam. Quais são elas? Depende da proposta daquela encarnação de cada espírito. Uns têm que passar por determinadas provas, outros por outro tipo de provas. E assim a gente constrói o nosso aprendizado. E isso começa a ser mais compreensível para nós. As dificuldades, as dores, os obstáculos, o sofrimento, tudo isso a gente percebe melhor. É a mente daquele espírito que quer entrar no mundo de regeneração, que quer ser diferente. Uma outra qualidade do espírito que está se preparando para o mundo de regeneração é: ele começa a esquecer o lado exterior e começa a se preocupar mais consigo mesmo. Ele começa a analisar mais os seus sentimentos, os seus pensamentos. Ele começa a buscar mais momentos de serenidade sozinho, de reflexão. E consequentemente ele começa a apontar menos o erro dos outros, dar menos lição de moral. É por isso que muitas vezes a gente sempre indica aí a reflexão, a meditação, para que assim a gente descubra quem nós realmente somos. Voltar para nós mesmos é um passo muito importante para a nossa evolução. É necessário que a gente passe por essa etapa de redescoberta interior, para que assim a gente descubra Deus em nós. O conceito de Deus tem que ser encontrado dentro de nós mesmos, e não em um livro, e não exteriormente, e não em uma religião, mas em nós mesmos. E para isso a gente tem que procurar. Para isso a gente tem que estar atento, tem que ter o equilíbrio, tem que estar com a mente tranquila, para que a gente inicie essa caminhada da intimidade, da reflexão dentro de nós mesmos. E isso não é fácil, porque a nossa mente está habituada a trabalhar de uma forma acelerada. A gente muda de um assunto para outro de uma forma muito acelerada. Manter a mente tranquila não é fácil. Isso vai exigir de nós muito esforço para que a gente inicie essa caminhada. Uma outra compreensão muito importante para que a gente entre no mundo de regeneração é que a gente não pode modificar o mundo ou os outros da forma como a gente imagina que pode, mas que nós devemos modificar a cada um de nós intimamente, primeiramente. Então o principal compromisso que nós temos é a de reforma de nós mesmos. E assim a gente começa a se despreocupar de uma série de questões que nos preocupavam. E começamos a nos preocupar com o que é de fato importante: a nossa melhora, os nossos problemas, os nossos pensamentos, a nossa forma de ser. É muito comum que as pessoas digam: eu nasci assim, não vou mudar. Eu sou assim há tanto tempo, eu gosto é disso. Para mim não serve mais. Não serve se for diferente. Eu faço essa atividade há tanto tempo, eu não consigo fazer diferente. Não. Não é assim que as coisas são.
O mundo exige que a gente faça diferente, que a gente se modifique a todo instante, para melhor. A evolução exige de nós essa mudança. Então o espírito que vai ficar no mundo de regeneração, ele precisa querer mudar, ser diferente, ser melhor, a todo instante. Aparece algo novo, ele para e presta atenção. Ele quer mudar. Ele quer ser melhor. Não importa de onde vem essa informação nova, desde que seja boa, ele se interessa por ela. E assim a gente se despreocupa dos atos das outras pessoas. E assim a gente começa a nos preocupar conosco e percebe a importância disso. E à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos descobrindo a nossa sabedoria de outras vidas. Coisas que a gente sabe, mas não sabe como tem esse conhecimento. Nossa, mas como eu sei isso? Como eu tenho esse equilíbrio que eu não sabia que eu tinha? Como nesse momento de dificuldade eu encontrei a saída? Como uma pessoa estava precisando de um conselho, de um assunto que eu não sei, e eu consegui auxiliar essa pessoa? Então, à medida que nós vamos nos conhecendo, conhecimentos ocultos que a gente não sabia que tinha, começam a despertar. Movimentações de energia que a gente não sabia que tinham, começam a acordar em nós. E vejam, qualidades brotam que a gente não sabia que existiam. Então nem tudo tem que ser aprendido. Muita coisa está adormecida em nós. Muitas qualidades, muita força, muita coragem que nós já desenvolvemos em outras vidas, estão simplesmente adormecidas em nós. Às vezes a vida não nos deu a oportunidade de estudar muito nessa, mas já estudamos muito em outra. Ou às vezes a vida para nós é muito fácil, a gente acaba sendo um pouco preguiçoso, mas já desenvolvemos coragem e força de vontade em outra. Se precisar, a gente tem guardado. Basta querer usar. Ah, mas eu sou muito objetivo, eu tenho dificuldade com relacionamentos, mas às vezes já teve facilidade antes. Basta que a gente queira resgatar essa facilidade de comunicação. Então, muitas coisas adormecidas em nós que a gente não tem paciência de ir lá buscar. A gente não tem tranquilidade de resgatar em nós isso. O que está adormecido? Qualidades, potencialidades que estão adormecidas em cada um de nós. E o mundo de regeneração será um momento para isso. Para que a gente tenha sossego de despertar, de melhorar, de descobrir quem nós realmente somos. Por isso que a gente chama de mundo de regeneração. É como se fosse um mundo de cicatrização, de sossego para a reorganização de quem nós realmente somos. Deixar de julgar a conduta do próximo. Porque ninguém sabe da vida do próximo. Ninguém sabe das dificuldades do próximo. Mas nós sabemos da nossa. A gente pode pensar, nossa, eu não tinha o direito de tratar essa pessoa como eu tratei. Eu estava bem, eu tenho conhecimento, eu não precisava ter feito isso. Ou eu poderia ter ajudado essa pessoa financeiramente, estou com dinheiro sobrando, ou não me faria falta, e não ajudei, ignorei aquela pessoa naquele instante. Ou não dediquei a minha vida espiritual como deveria, para perder o meu tempo com coisas fúteis, por exemplo. Ou não despertei para a importância do conhecimento, para a importância dos sentimentos, no momento oportuno. Nós podemos nos julgar, podemos avaliar, eu podia ter feito melhor, podia ter ajudado mais, eu posso ler mais, eu posso participar de mais atividades da casa espírita, eu posso dar mais atenção no meu local de trabalho às pessoas, eu posso fazer o meu serviço melhor, eu posso ser mais honesto,
Eu posso melhorar os meus pensamentos, ter menos inveja das pessoas, ser menos orgulhoso. Então tudo isso, toda essa avaliação, faz parte do auto-julgamento que a espiritualidade espera que a gente desenvolva, porque são características do mundo de regeneração. Espíritos que vão ficar no mundo de regeneração. Se até agora a gente não pratica ou não tem nenhuma das características que a gente já viu, nós temos que começar a desenvolvê-las. Começar a buscá-las. Esse roteiro que Hamed nos traz, ele é muito importante para que a gente desperte. E muito fácil de ser acompanhado. Para que a gente saiba qual o nosso nível, o nosso grau de evolução. Uma outra característica importantíssima desse espírito é o poder de observação. Se a gente começa a observar as pessoas ao nosso redor, o que elas fazem de bom, o que elas fazem de ruim, significa que nós estamos no caminho certo. Vejam, nós temos que observar sem julgar. Observar para que a gente possa tirar um proveito em favor de nós próprios. Nossa, aquela pessoa trata tão bem os empregados dela, quando eu tiver os meus eu vou fazer assim. Aquela pessoa ela é tão prestativa, quando alguém me fizer um favor eu vou agir como ela age. Aquela pessoa ela é tão boa profissional, ela faz além do que deveria, tudo que ela coloca a mão fica bem feito. Vou me espelhar naquela pessoa. E assim a gente começa a observar, para tirar o que há de bom para nós mesmos, o que tem de proveitoso para nós mesmos. Mas também começa a observar o que não é muito bom. Nossa, aquela pessoa não dá atenção às outras pessoas. Ela se acha melhor que as outras pessoas. Ela não tem paciência nenhuma. Eu não posso ser assim. É claro que nós temos um pouco de cada uma dessas dificuldades. Aí, prestando atenção, a gente começa a compreender que temos que nos fiscalizar. Para que assim a gente mude. Para que assim a gente seja diferente, que a gente queira estar num mundo de regeneração. Só que são tantas dificuldades que temos que estar sempre atentos a todas elas. Num momento de descuido, de raiva que a gente tem, todo o nosso lado negativo reaparece. No momento de fraqueza, no momento de insegurança, toda a nossa inferioridade aparece. Quando a gente está num momento de tranquilidade, de paz, de sossego, o nosso lado positivo aparece. Aí você está naquela fase que tudo dá certo, que a gente está sereno, todo mundo que chega a gente trata bem, tá tudo dando certo, tudo tranquilo, muita paciência, local de trabalho tudo sossegado, é o nosso lado positivo que está dando certo. É a energia positiva que está ao nosso redor. Mas o nosso lado, a nossa sombra, nós já falamos da sombra aqui. O nosso lado negativo fica adormecido, esperando o momento propício para que ele apareça. Só que a gente pode escolher não deixar que ele apareça. A gente pode escolher dominá-lo, mudá-lo, ser diferente do que é hoje. E essas são escolhas que cada um de nós tem que fazer. Mudar a nossa vida para melhor é uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Para que assim a gente possa nos classificar como espíritos em regeneração. Uma outra característica muito interessante é que à medida que a gente vai buscando a espiritualidade, à medida que a gente vai buscando todas as características que eu disse acima, buscando estar em prece, participar de atividades espirituais, buscando ser diferente,
buscando nos autoavaliar, buscando descobrir as nossas características com base nas vidas anteriores, nós vamos começando a ser intuídos pela espiritualidade. Assim a gente começa a ter várias ideias, várias respostas para vários problemas que a gente não tem conhecimento. Então a espiritualidade começa a nos auxiliar a encontrar respostas que não são do nosso conhecimento material, mas são do nosso conhecimento espiritual. Então essas ideias, essas respostas, ou a gente pode chamar de insights, vêm do nosso canal com a espiritualidade, da nossa conexão com a espiritualidade. Então nem todas as respostas têm que vir do plano físico. A nossa intuição trabalha a nosso favor, através da espiritualidade. Então à medida que nós começamos a buscar ser diferentes, as respostas começam a aparecer para cada um de nós. Tudo começa a ficar mais fácil. Abrimos a porta da nossa mente para que a espiritualidade superior nos auxilie. Começamos a abrir os nossos ouvidos para ouvir o que elas têm a nos dizer. É muito comum a gente ouvir a espiritualidade dizer que está ao nosso lado, que quer nos ajudar, mas a gente não deixa. Nós tampamos os nossos ouvidos. A gente se concentra tanto no problema, se concentra tanto no nosso lado inferior, que nós não deixamos a espiritualidade nos ajudar. Nós não ouvimos o que ela tem para nos dizer. E sofremos muito mais do que seria necessário. Por vontade própria, pelo incrível que pareça. Por vontade própria. Porque não permitimos essa conexão mais ampla. Nós não temos sossego para parar. O ideal seria que, se a gente tem um problema, que a gente parasse, sentasse, fizesse uma prece e permitisse que os nossos mentores nos auxiliassem a encontrar a resposta. Mas a gente não faz isso. A gente tem um problema, desespera. Liga para um, liga para outro e começa a procurar resposta para qualquer direção, menos com a espiritualidade. Então está aí mais uma forma de agir diferente para que a gente possa mudar como nós estamos agindo aí até este momento, nesta encarnação. Outra característica nova que nós podemos usar é ser mais criativos. Ter novas soluções para os problemas antigos de sempre. Temos que parar de repetir que algumas questões não têm solução, que algumas dificuldades não têm resposta, que pessoas que nasceram assim não mudam. Ah, já estou muito velho para mudar. Ah, eu sempre fui assim. Esse trabalho foi feito dessa forma. Tem 30 anos que essa empresa trabalha assim. Não pode ser assim mais. Se a Terra está mudando, se nós estamos mudando, os trabalhos, as atividades têm que mudar. Tudo tem que mudar. Temos que ter novas ideias, nova forma de agir, nova forma de tratar as pessoas, novas soluções que pensem na coletividade e não só em nós mesmos. Quando a gente coloca coletividade, aí nós podemos colocar no sentido mais amplo possível. Respostas que não agridam o meio ambiente, que não poluam as cidades, que permitam um equilíbrio maior no nosso convívio social. Então a espiritualidade não traz respostas unicamente para o espírito, mas traz para uma encarnação saudável. Nós precisamos de um corpo, de uma sociedade equilibrada, para que a gente possa tirar o maior proveito das nossas encarnações. Mas depende de nós. Depende de nós buscar esses equilíbrios, onde quer que a gente esteja, para que a encarnação possa ser um instrumento de evolução. Mas para isso a gente tem que procurar melhores respostas. Respostas mais fáceis,
mais práticas, para que assim a gente tenha melhores condições para solucionar aí os nossos problemas. Agindo dessa forma, com essas orientações do Espírito Hamed, nós vamos percebendo que estamos mudando. Mas como eu mudo? Lentamente. Só que a gente percebe que não fica mais com tanta raiva, que consegue ficar calado, que não passa pela rua totalmente despreocupado e começa a perceber as pessoas que passam por dificuldades. A gente começa a perceber pessoas com problema no nosso local de trabalho. Vamos desenvolvendo a nossa atenção, as nossas qualidades, as nossas potencialidades de forma gradual. Quando a gente vê, está engajado numa atividade que ajuda várias pessoas. Quando a gente percebe, as pessoas já nos ligam pedindo um conselho, uma orientação. Quando a gente percebe, já é uma referência na família, como uma pessoa ponderada, que sabe auxiliar. Já é uma referência na família como uma pessoa que gosta de crianças e que auxilia as crianças. E assim, de uma forma imperceptível, nós vamos nos melhorando, vamos nos esforçando, freando o nosso lado negativo. Tudo isso começa controlando os nossos pensamentos, controlando a nossa boca, que fala coisas que a gente sabe que não deveria falar. A gente pensa coisas que não deveria pensar. E assim nós vamos acalmando o nosso espírito, para que a gente tenha condição de refletir. Se alguém não nos agrada ou nos trata mal, obviamente a gente não sente bem. Mas será que isso nos dá o direito de responder àquela pessoa? De tratar mal ou de xingar ainda mais? Ou de tratar de uma forma pior do que ela nos tratou? Quando a gente responde de uma forma rápida, a gente não tem tempo de pensar, de usar o conhecimento espírita para encontrar a melhor conduta. Mas se a gente cala, se a gente espera um pouco, se tem paciência, a gente tem mais tempo para usar o nosso conhecimento e descobrir qual é a melhor conduta a ser tomada. Quanto maior o nosso conhecimento, maior a chance que os mentores têm de nos auxiliar. Quem nunca se viu numa situação ruim e lembrou de uma passagem de um livro que tratava daquela situação? Ou lembrou de uma palestra, ou lembrou de uma conversa com um amigo e teve a resposta para aquele problema? Então é isso que eu digo que a gente tem que Hamed nos diz que a gente tem que prestar atenção. A gente vai adquirindo conhecimentos para serem usados nos momentos de necessidade. Tudo que há de bom, a gente deve absorver, guardar para nós. Como aquela pessoa agiu naquele instante? Como os espíritos missionários agiam quando eram maltratados? Está aí a resposta para que a gente haja quando a gente for maltratado. Como agiam os espíritos missionários quando a vida financeira estava difícil? Está aí um exemplo para nós. Como agiam os espíritos missionários quando foram injustiçados pela justiça? Está aí os exemplos históricos para cada um de nós. Como agiram os espíritos missionários quando sofreram preconceito racial, ou de sexo, ou de qualquer condição social? Está aí os vários exemplos históricos para que a gente possa nos espelhar. Então, à medida que a gente vai estudando, buscando, conhecendo, nós vamos tendo os exemplos para nos orientar. A gente não pode nos apegar nos exemplos ruins que nós temos. Muitos missionários históricos que já nasceram e viveram, cumpriram suas missões e desencarnaram.
Obviamente que muitos nem ligados à religião, podiam até ter a sua fé, mas não eram ligados à religião, mas cumpriram o que vieram fazer. Uma outra característica muito importante, e a gente sempre trabalha ela aqui, é a importância da gente retirar a máscara que a gente costuma usar. O que é máscara? É aquele personagem que a gente costuma interpretar na vida. É aquele que esconde os nossos defeitos e melhora as nossas qualidades. Gente, todos nós fazemos isso. Isso aqui não tem exceção. O que é até um pouco óbvio, porque nós fomos criados para ser assim. Ninguém chega para você e pergunta dos seus problemas. Às vezes, pouquíssimas pessoas têm paciência para ouvir as nossas dificuldades. Então a gente acaba falando do que deu certo. A gente acaba querendo mostrar o que é bom e esconder o que não é tão bom, as nossas dificuldades. Então a gente interpreta um personagem. Aquela pessoa gente boa, atenciosa, honesta, que quer o bem de todo mundo, que nunca se cansa, que não é apegado a dinheiro, espiritualizada. Mas a gente sabe que dentro de nós não é tão fácil. Não é tão fácil ficar feliz com a felicidade do outro se a nossa vida não está tão boa. Ah, mas dá tudo certo para fulano, para mim é tudo tão difícil. Não é fácil ficar bem quando a gente é maltratado. Não é fácil abrir mão do orgulho, da vaidade, da ganância. Então só nós sabemos quem nós realmente somos. Uma pessoa que tem grande conhecimento de nós é sempre a mãe. Às vezes até melhor do que nós mesmos. Então é nós e as nossas mães. Mas assim nós rotineiramente interpretamos os nossos personagens. Mas é muito importante que a gente compreenda e comece a abrir mão desse personagem. Para perceber que nós também somos bons. A gente não precisa do personagem. Isso é tão forte em nós, na cultura, que nós criamos personagens em quadrinhos. Precisamos de heróis. E isso até inconscientemente a gente acha que precisa ser um herói. Mas não precisamos disso. Nós somos bons do jeito que nós somos. Para Deus nós somos. Mesmo que a gente ache que não. Então, à medida que a gente vai deixando de lado essa vontade de ser um personagem, a gente vai descobrindo quem nós realmente somos. E esse autodespertar, esse autoconhecimento é que vai nos trazer aí uma grande evolução. Porque nos traz humildade. Quando o Chico Xavier dizia que ele era um cisco, não era uma falsa humildade. É porque quando a gente vai descobrindo as nossas dificuldades, a gente percebe que realmente a gente não é muita coisa. Mas aceitando que não sendo muita coisa, a gente ainda é filho de Deus e que Deus nos ama, a gente segue em frente. Não sendo muita coisa para nós, mas muita coisa para Deus. Então a gente não precisa tanto mais desse personagem. O Espiritismo nos acolhe como nós somos. Ele nos acolhe como Espírito eterno, com várias vidas, com vários erros, vários acertos. Então não tem por que fingir. Não tem por que esconder lá no fundo todas essas nossas dificuldades. Quando a gente começa a nos esconder menos, nós começamos a compreender melhor a nossa missão. E assim a gente assume a nossa missão. Tanto pessoal quanto coletiva. Se eu sou uma pessoa invejosa, obviamente que faz parte da minha missão
vencer a inveja. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, faz parte da minha missão tirar o foco de mim mesmo e prestar atenção nas outras pessoas, exercer a humildade. Então assim nós vamos descobrindo quais os nossos objetivos, qual a nossa missão, por que estamos encarnados, o que temos que trabalhar, o que temos que melhorar. Às vezes a gente passa por momentos na vida que a gente fica perdido. Nada deu certo, eu não sei o que eu faço, eu estou triste. É a hora que a gente tem de fazer uma autoanálise, descobrir como estamos, buscar nossa missão e traçar um novo rumo, só que dessa vez cumprindo a nossa missão, que tem por base quem nós somos. Então, quando temos esses momentos de paralisia, de desânimo, de tristeza, é porque precisamos de uma reanálise do que já vivemos, do que estamos vivendo e do que vamos viver. Essa análise seria boa se a gente fizesse ela periodicamente. Uma reanálise do que está bom, do que precisa mudar, do que pode ser diferente. Uma outra característica muito importante dos espíritos em regeneração é adotar o Mestre Jesus como exemplo. Ah, mas eu faço isso. Será que a gente faz? Não unicamente como exemplo religioso. O Mestre Jesus não era só um mestre religioso. A gente pode colocar como exemplo filosófico, social, várias matérias numa lição grandiosa que ele trouxe para nós. Então, quando a gente começa a adotá-lo como exemplo, como guia, como realmente mestre, significa que estamos no caminho certo. Significa que estamos desejosos de compreender o que ele quis nos dizer há 2000 anos e a gente ainda não conseguiu completamente entender. Mas agora é a hora. Hoje é sempre o melhor momento para que a gente seja diferente. E para finalizar, uma das maiores características do espírito em regeneração, e isso a gente já viu aqui por várias vezes, é entender de uma vez por todas que errar não é ruim. Só que a nossa cultura bateu na nossa cabeça por muito tempo que errar é ruim. Não é na prova o xizão gigante, errou na prova, seu trabalho não está bom, sua roupa não está boa. Então a gente foi sendo repreendido pelo erro. Pouquíssimas vezes, ou quase nenhuma das vezes, alguém nos disse: não ficou bom dessa, mas da próxima vai ficar melhor. Não nos trataram assim, mas é assim que a espiritualidade nos trata. É essa a mensagem do Mestre Jesus. Se o Espírito é eterno, não tem por que se preocupar com o erro. Ele faz parte da evolução. Nós já erramos e ainda vamos errar muito, porque estamos em processo de evolução. Então a palavra pecado não faz mais sentido nenhum para nós. Não existe nenhum erro irreparável. Não existe nenhum erro que tire a nossa condição de filho de Deus, de espírito em evolução. Por mais que a gente faça sofrer, continuamos em evolução. Por mais que a gente sofra, continuamos em evolução. Então temos que encarar o erro como um instrumento de aprendizado. Como eu faço então? A gente compreende que erra, compreende o erro, tira a lição que deveria tirar e segue em frente. Aquele espírito que passa muito tempo, anos,
uma vida remoendo aquele erro, ele fica uma vida remoendo energia negativa. Isso não traz proveito para ninguém. Espíritos cobradores que cobram de nós, porque nós fizemos mal a ele, estão perdendo tempo. Poderiam estar tirando muito mais proveito se estivessem praticando o bem. E é isso que a espiritualidade diz para eles quando encontram com eles. Fala: meu filho, você está perdendo o seu tempo aqui. Você poderia estar com a sua família, poderia ter encarnado de novo, poderia estar numa situação muito diferente da que você está hoje. Então o erro por si só não significa muita coisa. É um instrumento de aprendizado. É muito importante que a gente aprenda isso. Não vamos ficar apegados aos nossos erros do passado. É muito comum a gente encontra uma pessoa que era diferente, farrista, bebia muito, ou uma pessoa que fazia outras coisas, fazia várias coisas erradas. Um dia essa pessoa realmente, sinceramente, encontra uma religião que ela gosta e se torna uma pessoa diferente. Aí todo mundo encontra um amigo que não via há 10 anos, fala: você é assim? Mas eu lembro de você, você não era assim. Na época da escola você não era assim. Mas, gente, é justamente esse o objetivo. O fato da gente já ter errado não significa que a gente não possa ser diferente. O fato da gente ter feito coisas, frequentado lugares que hoje não nos atraem mais, não significa que a gente não possa ser diferente. Não possa gostar de gosto de música, do gosto de vestir, do gosto de leitura, de alimentação, de amizade. É esse justamente o objetivo da nossa encarnação. Quando a gente olha para trás e vê que está muito melhor do que há um ano, 5, 10, 20 ou 30 anos, é porque estamos no caminho certo da evolução. Se a vida está mais tranquila, mais organizada, mais produtiva, estamos no caminho certo da evolução. É esse mesmo caminho. Se algum amigo chega para nós e diz isso, é porque está muito bom. Se as pessoas estão reparando em nós que nós estamos melhor, mas você não faz mais aquelas piadinhas sem graça que fazia antes, de mau gosto. Você não fala mais aquelas coisas que você falava. Estamos no caminho certo. Estamos com um pensamento diferente. Somos pessoas mais positivas, mais equilibradas, mais serenas. Falamos menos e ouvimos mais. Esse é justamente o objetivo. Essas são as características das pessoas do mundo de regeneração. Mudança constante, autoconhecimento, autojulgamento, busca de conexão com a espiritualidade, busca de respostas para os problemas com a espiritualidade. Através da sintonia, através do equilíbrio, através da intuição. E, de uma vez por todas, também a gente precisa aprender a ter sossego, acalmar a nossa mente, desacelerar um pouco por um instante, para que assim a espiritualidade possa estar conosco. Então Hamed nos auxilia aí com todas estas lições, para que a gente reflita, busque o que nós podemos utilizar imediatamente, o que nós podemos usar depois, e melhore e facilite a nossa caminhada espiritual. Agradeço a atenção de todos, graças a Deus.